Você não passa de um vira-lata, Rafael. Olhe para você, sujo de graxa, com cheiro de óleo, enquanto a senhorita aqui, toda elegante, espera ser servida. Pense que está fazendo o quê? Consertando o carro dela como se fosse seu mecânico particular? Isso é um restaurante, não uma oficina de beira de estrada. E você, senhorita, por que não chamou um guincho? Acha que pode parar no meio da rua e exigir atenção especial? Antes de começar, me diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. A voz estridente de Dona Heloísa, a gerente do Sabor em Brasa, reverberava pelas paredes do beco úmido, onde o aroma persistente de lixo e fritura disputava espaço com o cheiro adocicado da chuva recém-caída no asfalto quente do Rio de Janeiro. Rafael, ajoelhado ao lado do pneu furado de um carro de luxo, sentiu o sangue ferver, mas um calor diferente, não de raiva, mas de vergonha e, de alguma forma, de uma determinação silenciosa, começou a borbulhar em seu peito. Seus dedos, manchados de graxa e terra, tremiam levemente enquanto ele apertava o último parafuso da roda. A sensação de humilhação era um nó apertado em sua garganta, mas o olhar de gratidão, misturado a uma perplexidade gentil da mulher de pé ao lado do carro, era um bálsamo inesperado. Ele era Rafael, um garçom de 20 e poucos anos, com as mãos calejadas, não apenas de bandejas e copos, mas também de chaves de fenda e alicates. Nas horas vagas, sua paixão secreta, e não tão secreta para quem o conhecia de perto, era a mecânica. Sonhava em ter sua própria oficina, um lugar onde o cheiro de óleo e metal se misturasse à satisfação de um motor roncando suavemente após seu toque. Mas por enquanto seu reino era o Salão do Sabor em Brasa, um gastropub badalado no Leblon, onde a exigência de elegância e impecabilidade era quase tão alta quanto a conta dos clientes. Naquela noite, o destino, ou talvez o mero acaso cruel, decidiu intervir. Uma mulher elegante, com um vestido que parecia ter saído de uma revista e um olhar que carregava a profundidade de um oceano calmo, havia parado seu carro, um modelo importado de cor vinho, bem na frente do restaurante. O pneu estourado, uma cena que ele via com frequência nas ruas esburacadas da cidade, era o catalisador. Rafael, no meio do seu turno, com o avental branco impecável e a bandeja equilibrada na mão, não conseguiu ignorar o desespero velado no rosto dela. Seu instinto de ajudar, de resolver, de consertar, foi mais forte do que qualquer regra do restaurante ou medo da fúria de Dona Heloísa. Ele largou tudo, pegou o macaco e a chave de roda do porta-malas de seu velho Gol, estacionado a metros dali, e sob a luz bruxuleante dos postes e o olhar curioso dos transeuntes, começou a trabalhar. A mulher, Beatriz, observava-o em silêncio, uma mistura de surpresa e admiração nos olhos. Nunca esperaria que um garçom, no auge do movimento da noite, se sujasse de tal forma por uma completa desconhecida. Havia algo nele, uma retidão, uma competência inata, que transcendia o uniforme de trabalho. Mas a cena não passou despercebida. Dona Heloísa, com sua postura rígida e seu senso de hierarquia inabalável, emergiu do restaurante como um furacão, suas palavras cortantes como lâminas afiadas. Ela não via um ato de bondade, mas uma grave irresponsabilidade, uma afronta à reputação do seu estabelecimento. A demissão foi imediata, fria e sem apelo. Você está despedido, Rafael. Não preciso de funcionários que abandonam o posto para brincar de mecânico na rua. Irresponsável, incompetente, fora daqui. As palavras dela se cravaram em seu peito como estacas, esmagando não apenas sua dignidade, mas também a única fonte de renda que o mantinha à tona. Sem aquele salário, o aluguel do seu pequeno quarto nos fundos de um cortiço na Tijuca se tornaria uma impossibilidade. E o sonho, o seu mais querido e ambicioso sonho de abrir uma oficina mecânica, parecia se desintegrar em fumaça, levado pelo vento salgado que vinha do mar. A humilhação pública, a demissão injusta, o futuro incerto. Tudo isso se misturava em um coquetel amargo que Rafael sentia descer por sua garganta. Ele tentou argumentar, tentou explicar que era apenas um ato de bondade, que não queria prejudicar ninguém. Mas Dona Heloísa não quis ouvir. Sua face, geralmente
geralmente pálida, estava agora vermelha de raiva, e seus olhos miúdos faiscavam. Ela apontou para a porta do restaurante, um gesto final de descarte, que parecia selar o destino de Rafael para sempre. Beatriz, testemunha muda de toda a cena, sentiu um aperto no peito. Aquele homem, que havia demonstrado uma gentileza tão rara e uma competência tão inesperada, estava sendo punido por um ato de pura humanidade. Ela tentou intervir, tentou explicar à gerente que havia sido sua culpa, que ela havia pedido ajuda, mas Dona Heloísa a ignorou, tratando-a como mais uma cliente inconveniente que havia causado problemas. Rafael, com o coração pesado e as mãos ainda sujas de graxa, levantou-se lentamente. O olhar de Beatriz era um fio de esperança em meio ao caos. Ele acenou com a cabeça para ela, um gesto de agradecimento silencioso, e depois, sem dizer uma palavra, tirou o avental e o deixou sobre o banco do carro dela. Seus ombros caídos carregavam o peso de um futuro que, de repente, se tornara um precipício escuro. O cheiro de gasolina e óleo, que antes lhe trazia conforto e a promessa de um futuro, agora parecia um presságio de desgraça. Ele virou as costas para o restaurante, para a gerente enfurecida e para a mulher elegante, e caminhou para longe, na escuridão crescente da noite carioca. O Rio de Janeiro, com suas luzes cintilantes e sua promessa de oportunidades, parecia, naquele momento, um gigante indiferente, pronto para engoli-lo. A brisa noturna do Leblon, que antes trazia a fragrância salgada do mar e o aroma inconfundível de petiscos caros dos restaurantes da orla, agora carregava para Rafael o peso do desemprego e a acidez de uma injustiça. Seus passos, antes leves e cheios de uma energia contida que vinha da paixão pela mecânica, agora arrastavam-se, pesados pelo calçamento irregular. A cada esquina virada, cada farol de carro que passava e iluminava momentaneamente seu rosto, ele sentia o nó na garganta apertar um pouco mais, transformando-se em um fardo quase insuportável. A imagem de Dona Heloísa, com os lábios finos e os olhos ardendo em desprezo, revisitava sua mente em um loop cruel, cada palavra de humilhação ecoando como um trovão distante. Ele não era apenas um garçom. Nunca foi. Ele era um sonhador, um faz-tudo, um resolvedor de problemas. Desde criança, nos becos da Tijuca, onde cresceu, era ele quem consertava os carrinhos de rolimã dos amigos, as bicicletas enferrujadas, os rádios velhos que ninguém mais dava valor. O cheiro de graxa e gasolina era para ele o perfume da possibilidade, da reinvenção, da vida que se renova. Sua pequena oficina improvisada no quintal de casa, um espaço apertado e desorganizado, mas cheio de ferramentas e peças de carros antigos, era seu santuário. Ali, entre o barulho de motores e o tilintar de metal, ele se sentia completo no controle. O sabor em brasa era apenas um meio, um degrau doloroso para alcançar seu verdadeiro propósito. Agora, até esse degrau havia sido brutalmente removido. Seus olhos, acostumados ao brilho das panelas de inox e ao movimento frenético do salão, agora percorriam as vitrines iluminadas das lojas de luxo sem ver realmente os produtos caros, mas sim a distância abissal entre aquele mundo e o seu. O contraste era gritante. De um lado, o luxo, o conforto, a despreocupação. Do outro, a incerteza, a luta diária, a sensação de ser invisível. A cidade, que para tantos era sinônimo de festa e glamour, para ele era um campo de batalha onde cada dia era uma nova luta pela sobrevivência. A demissão não era apenas a perda de um emprego, era a quebra de uma promessa. Ele havia prometido à sua mãe, antes de ela partir, que faria algo grande, que sairia daquele ciclo de dificuldades. Aquele salário, suado e muitas vezes insuficiente, era o que pagava o aluguel, as contas básicas, e permitia que ele guardasse alguns trocados para o sonho da oficina. Cada moeda economizada era um tijolo na construção desse futuro. Agora, os tijolos pareciam desmoronar, um por um, em uma pilha de escombros. O desespero
efêmero não era um grito, mas um sussurro frio e persistente que se infiltrava em cada pensamento, em cada fibra do seu ser. Ele se lembrou da expressão de Beatriz, um misto de surpresa e uma ponta de preocupação. Havia algo gentil naqueles olhos escuros, algo que o fez, por um instante, esquecer a humilhação. Mas era um instante efêmero. A realidade o puxava de volta, com suas garras afiadas, para o chão duro da incerteza. Quem era ela, afinal? Mais uma cliente rica e despreocupada que logo esqueceria a cena e seguiria sua vida enquanto ele ficava ali com o peso do mundo nas costas? Não havia ressentimento, apenas uma resignação dolorosa. O mundo era assim. Os privilegiados seguiam em frente, os outros lutavam para não afundar. O caminho para casa, que normalmente levava uns 40 minutos de ônibus, parecia se estender por horas. Cada estação de ônibus, cada rua movimentada, cada rosto indiferente que passava por ele acentuava sua solidão. A mente de Rafael era um turbilhão de cenários catastróficos. Como pagaria o aluguel no próximo mês? As contas de luz e água, que já estavam no limite? O que diria aos seus poucos amigos que sempre o viam como o cara que se vira? A vergonha era um manto pesado, sufocante, que o impedia de respirar profundamente. Ele, que sempre se orgulhou de sua independência e capacidade de resolver problemas, agora se via em um beco sem saída. Ao chegar em seu pequeno quarto, o cheiro de mofo e umidade o envolveu. A janela dava para um muro alto, pintado com grafites desbotados. A luz fraca da lâmpada pendurada no teto revelava a simplicidade espartana do lugar. Uma cama de solteiro com colchão fino, uma pequena cômoda de madeira empenada e uma prateleira abarrotada de livros e ferramentas. Era ali que ele passava suas noites, entre manuais de mecânica e romances de aventura, sonhando com um futuro diferente. Mas hoje, o quarto parecia ainda menor, ainda mais opressor. A caixa de ferramentas, que normalmente era sua confidente silenciosa, parecia agora um lembrete cruel de um sonho distante. Ele se sentou na beirada da cama, as mãos enterradas nos cabelos. O silêncio da noite era quebrado apenas pelos sons distantes da cidade. Um latido de cachorro, a sirene de uma ambulância, o riso abafado de vizinhos. Cada som parecia amplificar sua angústia. Era um silêncio que pesava, que o forçava a confrontar seus medos mais profundos. Ele sempre acreditara que o trabalho duro e a honestidade eram a chave para o sucesso. Mas naquele momento, a vida parecia zombar dessa crença, mostrando-lhe a fragilidade de seus ideais diante da dureza do mundo. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, misturando-se à graxa que ainda teimava em grudar na pele. Não era uma lágrima de autopiedade, mas de frustração, de uma dor que vinha da impotência. Ele havia feito o certo, havia ajudado alguém em necessidade, e por isso havia sido punido. A injustiça era um veneno amargo que se espalhava por suas veias, corroendo sua esperança. O que ele faria agora? Onde buscaria o próximo emprego? O mercado de trabalho no Rio era cruel, especialmente para quem, como ele, não tinha um diploma universitário ou contatos influentes. Ele era apenas Rafael, o garçom mecânico, um Zé Ninguém, em uma cidade gigante e indiferente. A noite se arrastava, e com ela, a sensação de que o chão havia sido puxado debaixo de seus pés, deixando-o à deriva em um mar de incertezas. Os dias que se seguiram à demissão foram um borrão cinzento de angústia e desesperança para Rafael. O sol carioca, que normalmente irradiava vida e energia, parecia agora um mero ornamento indiferente, suas cores vibrantes, diluídas em um filtro de melancolia que cobria sua visão do mundo. Cada amanhecer trazia consigo o peso esmagador da falta de propósito, da ausência de um lugar para ir, de um trabalho para fazer. A rotina, antes marcada pelo ritmo frenético do restaurante, agora era preenchida por um vazio ensurdecedor que o confrontava com a crueza de sua nova realidade. Ele tentou, com um esforço quase sobre-humano, manter a compostura, a fachada de quem ainda tinha controle. Mas por dentro, o pânico roía. As economias, que antes pareciam um pequeno colchão para o futuro, agora se esvaíam a cada despesa mínima, a cada pacote de bolachas no supermercado, a cada passagem de ônibus. O aluguel, que venceria em poucos dias, era um fantasma que o assombrava, uma espada de Damocles pairando sobre
sua cabeça. A cada notificação de boleto no celular, seu coração acelerava, um tamborilar frenético de medo e ansiedade. A procura por emprego tornou-se uma saga exaustiva e humilhante. Ele batia de porta em porta, entregava currículos em restaurantes, bares, lanchonetes. Mas a resposta era sempre a mesma, um não polido, um ligaremos em breve, que nunca se concretizava, ou um olhar de desconfiança ao ver sua experiência de garçom manchada pela falta de um diploma formal, ou por uma idade que já não era a de um calouro. O Rio, com sua economia flutuante e competitiva, parecia ter fechado as portas para ele. Suas habilidades mecânicas, seu verdadeiro talento, pareciam inútil naquele contexto. Ninguém contratava um garçom que conserta carros para uma oficina. Os mecânicos que conhecia, velhos amigos e conhecidos de bairro, também enfrentavam suas próprias dificuldades e não havia vagas para ele. A cada recusa, a cada porta fechada, a chama da esperança em seu peito diminuía, ameaçando se extinguir por completo. Ele se via preso em um ciclo vicioso, onde seu sonho parecia cada vez mais distante, mais inatingível. Noites insones se tornaram sua rotina. Ele deitava na cama, olhando para o teto mofado, e sua mente se transformava em um campo de batalha. Reagia à cena da demissão repetidas vezes, imaginando diferentes desfechos, palavras que poderia ter dito, defesas que poderia ter montado, mas nada mudava o fato. A humilhação permanecia, a injustiça ainda queimava, e o desemprego era uma realidade fria e implacável. Ele se sentia um fracasso, uma peça descartada em um jogo cruel. Vivia momentos de rara clareza em que a raiva se transformava em uma centelha de determinação. Ele se levantava, pegava suas ferramentas e ia para o quintal, para sua pequena oficina improvisada. Lá, cercado pelo cheiro de óleo e gasolina, ele tentava consertar algum motor velho, alguma peça enferrujada que havia coletado em ferros velhos. O trabalho mecânico era sua terapia, seu refúgio, a única coisa que o fazia sentir útil, competente, mas mesmo ali, a sombra da incerteza pairava. De que adiantava ser bom em algo se não havia oportunidade para usar esse talento? O barulho do motor, antes uma melodia de esperança, agora soava como um lamento, um eco de seu próprio desespero. Ele evitava sair, temendo encontrar antigos colegas do restaurante ou, pior, a própria dona Heloísa. A vergonha era um fardo pesado demais para carregar em público. Seus amigos, quando o encontravam, perguntavam sobre o novo emprego e ele respondia com evasivas, com mentiras brancas que doíam mais do que a verdade. Não queria ser visto como um coitado, como alguém que havia falhado. O orgulho, ferido, era tudo o que lhe restava. Um dia, ao caminhar sem rumo pelas ruas do centro, ele parou diante de uma vitrine de uma loja de ferramentas. Chaves de boca, alicates, macacos hidráulicos, compressores de ar, tudo o que ele sonhava em ter em sua própria oficina. O brilho do metal polido parecia zombar de sua situação. Ele se lembrou de quando, criança, ficava horas observando os mecânicos do bairro com os olhos arregalados de admiração, sonhando em ser um deles. Aquele sonho que parecia tão palpável, tão real, agora se afastava a cada dia, transformando-se em uma miragem distante. A fome começou a se fazer presente de uma forma mais visceral, mais insistente. Ele pulava refeições, racionalizava cada centavo, esticava ao máximo os poucos alimentos que tinha em casa. Seu corpo, antes forte e resistente, começou a dar sinais de cansaço, de desnutrição. Os olhos, antes vibrantes e cheios de uma curiosidade inata, agora estavam opacos, carregados de olheiras profundas. Ele sentia o peso não apenas do cansaço físico, mas de uma exaustão emocional que o drenava por completo. A cidade, com sua beleza estonteante e seus contrastes sociais chocantes, parecia indiferente à sua luta. O pão de açúcar e o Cristo Redentor, símbolos de grandiosidade e esperança, pareciam tão distantes quanto o seu próprio futuro. Rafael era apenas mais um na multidão, um ponto minúsculo em um panorama vasto e impiedoso. A solidão era uma companheira constante, um eco de sua própria voz interior, que sussurrava perguntas
sem resposta. Ele se pegou pensando em Beatriz novamente, a mulher do carro. O que ela estaria fazendo agora? Provavelmente jantando em algum restaurante caro, alheia à tempestade que havia se formado na vida dele. Não havia rancor, apenas uma constatação fria da diferença entre seus mundos. Ele se perguntou se ela alguma vez pensara no garçom que havia consertado seu carro e, por isso, perdido o emprego. Duvidava. As pessoas ricas não se preocupavam com os problemas dos vira-latas, como Dona Heloísa havia dito. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, um espetáculo que antes o encantava, mas que agora só acentuava a melancolia. Ele estava sentado em um banco de praça, observando as crianças brincarem, os casais apaixonados caminharem de mãos dadas, as famílias reunidas. Uma pontada de inveja, um sentimento que raramente sentia, atravessou seu peito. Ele queria ter aquilo, a segurança, a estabilidade, a alegria simples de um dia sem preocupações. Mas para ele, a cada dia era uma nova batalha, uma nova luta para não afundar. O fundo do poço parecia cada vez mais próximo, e ele não sabia se teria forças para escalar de volta. Diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Curta e compartilhe com alguém que gosta de histórias emocionantes. A rotina de desesperança e busca infrutífera por emprego se estendeu por semanas, que pareciam meses, esticando o tecido da realidade de Rafael até o ponto de ruptura. Cada dia era uma repetição monótona do anterior, um ciclo vicioso de levantar, procurar, ser rejeitado e recolher-se à solidão do seu quarto. O Rio de Janeiro, com sua beleza estonteante, havia se transformado em uma paisagem hostil, um labirinto de ruas e avenidas onde cada esquina parecia esconder mais uma porta fechada, mais uma oportunidade negada. O cheiro de maresia, o canto dos pássaros, o burburinho constante da cidade, tudo isso antes parte da melodia da vida, agora soava como um ruído distante e indiferente. As economias, já minguadas, estavam quase no fim. O aluguel do mês seguinte se aproximava como um monstro de 7 cabeças, e o proprietário, um homem de poucas palavras e muita impaciência, já havia feito as primeiras cobranças, com um tom que não admitia atrasos. Rafael sentia o pânico subir pela garganta, um nó apertado que impedia a respiração. A ideia de perder o teto sobre sua cabeça, de se tornar um desabrigado em uma cidade tão vasta e impiedosa, era um terror gelado que o paralisava. Ele se pegava olhando para suas ferramentas, para o macaco hidráulico, a caixa de chaves, os alicates, com um misto de carinho e frustração. Eram as extensões de suas mãos, as testemunhas silenciosas de seu talento, mas, ironicamente, também os símbolos de seu fracasso. De que adiantava ter um dom se não havia como usá-lo para sobreviver? A tentação de vender algumas delas para pagar as contas era um pensamento recorrente, uma agulha afiada picando sua consciência. Mas vendê-las seria como vender um pedaço da sua alma, renunciar ao seu sonho antes mesmo de ele ter a chance de florescer. A fome era uma companheira constante, uma dor surda no estômago que se intensificava a cada dia. As refeições se resumiam a pão e café, ou a alguma fruta barata do sacolão. Seu corpo, antes forte e ágil, começava a sentir os efeitos da desnutrição e do estresse. Os músculos pareciam mais fracos, a mente mais lenta, a visão um pouco embaçada. Ele sentia o peso da fraqueza, a humilhação de não poder se sustentar. Um dia, enquanto caminhava sem rumo pelo calçadão de Copacabana, observando o ir e vir das pessoas, sentiu-se completamente desconectado. As famílias rindo, os turistas tirando fotos, os vendedores ambulantes cantando suas mercadorias, tudo parecia pertencer a um mundo paralelo, inatingível. Ele era um observador, um fantasma vagando à margem da vida. A areia fina, o barulho das ondas, o sol forte na pele, sensações que antes o revigoravam, agora apenas acentuavam sua sensação de isolamento. O pensamento de desistir, de simplesmente se entregar, começou a rondar sua mente. Não era um pensamento de suicídio, mas de uma rendição silenciosa. Desistir do sonho da oficina, aceitar qualquer emprego, por mais insignificante que fosse, apenas para sobreviver. Mas a ideia de abandonar o que mais amava era tão dolorosa quanto a própria fome. Era
Era como morrer um pouco por dentro. Ele se lembrava daquela noite no sabor em brasa com uma clareza vívida. O cheiro da graxa, o peso da chave de roda em suas mãos, o olhar perplexo e ao mesmo tempo grato de Beatriz. E depois, a voz estridente de Dona Heloísa, as palavras cruéis que o haviam jogado no precipício. Ele não sentia a raiva dela, apenas uma tristeza profunda pela injustiça do mundo. Aquele ato de bondade, que deveria ter sido uma pequena nota de rodapé em sua vida, havia se tornado o ponto de inflexão, o divisor de águas que o havia arrastado para o fundo. Ainda assim, no fundo do seu ser, uma pequena brasa de teimosia se recusava a apagar. Ele era Rafael. Ele consertava coisas. Era isso que ele fazia. Era quem ele era. Não podia simplesmente parar de ser. Ele pegou um pedaço de papel e um lápis e começou a rabiscar. Desenhos de motores, de esquemas elétricos, de layouts de oficinas, de carros que ele um dia sonhava em restaurar. Era sua forma de resistir, de se agarrar à sanidade, de reafirmar sua identidade em um mundo que parecia querer apagá-la. Enquanto isso, em um universo paralelo de salas climatizadas e reuniões executivas, a imagem de Rafael não havia se apagado da mente de Beatriz. Pelo contrário, aquele incidente, o garçom sujo de graxa que abandonou o posto para ajudá-la, havia se fixado em sua memória como uma fotografia vívida, um contraste marcante com a superficialidade e o egoísmo que frequentemente encontrava em seu círculo profissional. Beatriz não era apenas uma cliente rica e despreocupada. Ela era Beatriz Vasconcelos, diretora executiva de operações de uma das maiores redes de restaurantes e bares do Rio de Janeiro, com ramificações por todo o país. Uma mulher forjada em desafios, que havia construído sua carreira com inteligência, perspicácia e uma rara capacidade de identificar talentos onde ninguém mais via. Aquele carro, o pneu furado, a gerente arrogante e, sobretudo, a atitude de Rafael haviam sido um teste inesperado, uma revelação. Naquela noite, após o incidente, Beatriz havia feito questão de pagar o guincho para levar seu carro para a oficina, mas antes disso, ela havia pego o avental de Rafael, que ele havia deixado sobre o banco, e o guardou. Havia uma etiqueta com o nome dele costurada. A cena da demissão, a forma como Dona Heloísa o tratou, a dignidade silenciosa de Rafael, tudo isso havia ressoado profundamente nela. Ela não podia ignorar. Nos dias seguintes, enquanto Rafael afundava em seu próprio desespero, Beatriz agia nos bastidores, com a discrição e a eficiência de quem estava acostumada a lidar com situações complexas. Ela investigou sobre o Sabor em Brasa, um dos muitos restaurantes que sua rede considerava adquirir ou fazer parcerias. A atitude de Dona Heloísa, que era apenas uma gerente e não a proprietária, apenas confirmou suas suspeitas sobre a gestão do local. Ela queria encontrar Rafael, não para oferecer uma esmola, mas para entender melhor quem era aquele homem. Ela via nele algo mais do que um simples garçom. Via dedicação, proatividade, um senso de responsabilidade e, acima de tudo, uma inteligência prática, uma capacidade de resolver problemas que era rara e valiosa, qualidades que ela, como executiva, valorizava acima de qualquer diploma ou currículo impecável. Seus contatos, sua rede de influências foram acionados. Não foi fácil rastrear um garçom desempregado em uma cidade tão grande, mas a perseverança de Beatriz era lendária. Ela perguntou em outros restaurantes, em oficinas de bairro, em sindicatos. Ela queria saber mais sobre o passado de Rafael, sobre seus sonhos, e o que descobriu só reforçou sua convicção. Rafael não era apenas um mecânico amador. Ele era um autodidata com um conhecimento impressionante, um verdadeiro talento bruto que havia sido sufocado pelas circunstâncias. A ideia, que a princípio parecia um mero impulso, começou a tomar forma em sua mente, transformando-se em um plano concreto. Sua rede de restaurantes, em constante expansão, precisava de alguém assim, alguém com a cabeça no lugar, com capacidade de gerenciar problemas práticos, com uma visão de longo prazo, não para consertar carros, mas para gerenciar a frota de veículos da empresa, os equipamentos de cozinha, a manutenção predial, um gerente técnico. O cargo não existia formalmente ainda, mas ela o criaria. Finalmente, após quase um mês de buscas, a assistente de Beatriz conseguiu um endereço. O pequeno cortiço na Tijuca, longe
longe do brilho do Leblon. No dia seguinte, Beatriz dirigiu até lá, seu carro impecável contrastando com a simplicidade da rua. Ela desceu do carro, o avental de Rafael dobrado cuidadosamente em suas mãos, e se dirigiu à porta indicada. Seu coração batia um pouco mais forte. Ela estava prestes a mudar a vida de um homem, e talvez a vida dela também. Rafael estava em seu quarto, rabiscando um novo esquema de motor em um pedaço de papel amassado, quando ouviu uma batida suave na porta. Ele hesitou. Quase nunca recebia visitas. Abriu a porta e seus olhos, acostumados à escuridão do quarto, precisaram de um instante para se ajustar à luz do corredor. E então ele a viu. Beatriz. A mesma mulher elegante do carro, mas agora com um olhar diferente, mais suave, mais determinado. Ela segurava um avental branco, o avental do sabor em brasa. O mundo de Rafael parou. Seu coração deu um salto, uma mistura de surpresa, vergonha e uma pontinha de esperança que ele havia jurado a si mesmo que não sentiria mais. Ele tentou encontrar as palavras, mas elas pareciam ter sumido, presas em sua garganta. Rafael, disse Beatriz, sua voz calma e clara, mas carregada de uma emoção contida. Eu sei que você deve estar surpreso, mas eu vim aqui por um motivo. Ela estendeu o avental para ele. Você esqueceu isso no meu carro, e eu senti que precisava devolvê-lo pessoalmente. Rafael pegou o avental, suas mãos ainda tremendo ligeiramente. O tecido macio e limpo contrastava com suas mãos sujas de graxa. Ele não sabia o que dizer. A imagem de Dona Heloísa, as palavras dela, a demissão, tudo voltou em um flash. Eu sinto muito pelo que aconteceu, continuou Beatriz, seus olhos fixos nos dele, transmitindo uma sinceridade que o desarmou. Eu testemunhei tudo, e não foi justo. Você foi demitido por um ato de pura bondade e competência. Rafael apenas acenou com a cabeça, incapaz de proferir uma palavra. A emoção era avassaladora. Ninguém, desde sua mãe, havia defendido-o daquela forma. Eu sou Beatriz Vasconcelos, ela disse, estendendo a mão. Sou diretora de operações da rede Sabor em Sabor, e eu acho que você tem um talento que estamos precisando. Aquelas palavras, diretora de operações da rede Sabor em Sabor, atingiram Rafael como um raio. A rede Sabor em Sabor. Ele conhecia. Era uma gigante no ramo gastronômico, dona de dezenas de restaurantes e bares por todo o país, incluindo o próprio Sabor em Brasa, onde ele havia sido demitido. O choque foi imenso. A mulher elegante que ele pensara ser apenas uma cliente rica era, na verdade, sua ex-chefe, a chefe de sua ex-chefe. O mundo parecia girar em torno dele e ele sentiu a necessidade de se apoiar na batente da porta. Você é a dona do restaurante onde eu trabalhava? Ele conseguiu perguntar, a voz rouca, quase um sussurro. Beatriz sorriu levemente, um sorriso que iluminou seu rosto. Não sou a dona, sou a diretora de operações. Mas sim, o Sabor e Brasa faz parte da nossa rede. E a dona Heloísa foi... Bem, ela cometeu um erro grave. Seus olhos se estreitaram um pouco, e havia um tom de firmeza em sua voz que Rafael não havia percebido antes. Um erro que já foi corrigido, aliás. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Corrigido? O que isso significava? A curiosidade se misturou ao alívio e a uma pontada de vertigem. Eu venho te procurando há semanas, Rafael, continuou Beatriz. Depois daquela noite, eu não consegui tirar sua atitude da cabeça. A forma como você agiu, a competência com que trocou o pneu, a dignidade com que suportou a humilhação. Eu vi algo em você que é raro, um talento bruto, uma proatividade que não se aprende em faculdades. Ela fez uma pausa, observando a reação dele, a incredulidade em seus olhos. Eu acredito que você tem muito mais a oferecer do que ser um garçom, ou um mecânico que conserta carros na rua por conta própria. Rafael ainda estava em choque, processando as informações. Sua mente, antes um turbilhão de desespero, agora era um vendaval de possibilidades. Nossa rede está em constante expansão, explicou Beatriz, sua voz ganhando um tom mais formal, mais profissional, mas ainda permeada por uma gentileza genuína. Temos uma frota de veículos, equipamentos de cozinha complexos, instalações que precisam de manutenção
manutenção constante e eficiente. E, para ser honesta, temos tido problemas. Muitos problemas com a gestão desses ativos, com a contratação de fornecedores, com a otimização dos processos. Ela o olhou diretamente nos olhos. Eu preciso de alguém que pense como você. Alguém que não tenha medo de colocar a mão na massa, que resolva problemas de verdade, que consiga ver a solução onde outros só veem obstáculos. Rafael piscou, tentando absorver cada palavra. Gerente técnico era um salto gigantesco, um universo de distância do seu pequeno quarto e das suas dívidas. Eu criei uma nova posição na empresa, continuou Beatriz. Gerente técnico de operações. Será responsável por toda a logística de manutenção e infraestrutura da rede. É um cargo de muita responsabilidade, Rafael. Exige organização, proatividade, conhecimento prático. E eu acredito que você é a pessoa certa para isso. O silêncio preencheu o pequeno corredor. Rafael sentiu o cheiro de mofo do seu quarto, o barulho distante do trânsito da Tijuca, mas tudo parecia irreal. Era um sonho? Uma miragem? Eu não tenho faculdade. Rafael finalmente conseguiu dizer, a voz ainda fraca, mas com uma pontada de sua antiga teimosia. Eu sou um garçom, um mecânico autodidata. Beatriz sorriu novamente, um sorriso encorajador. Eu não ligo para diplomas, Rafael. Eu ligo para resultados. Eu ligo para a capacidade de resolver problemas e de liderar com exemplo. E pelo que vi, você tem isso de sobra. Ela estendeu a mão novamente, desta vez com uma proposta formal. Então, Rafael, o que você me diz? Aceita ser nosso gerente técnico de operações? O coração de Rafael batia como um tambor de escola de samba, anunciando uma nova melodia, um novo ritmo para sua vida. O avental em suas mãos parecia pesar uma tonelada, um símbolo de um passado que ele estava prestes a deixar para trás. Ele olhou para a mão estendida de Beatriz, para a seriedade e a esperança em seus olhos. Não era uma caridade, ele percebeu. Era uma oportunidade real, baseada em seu talento e em sua atitude. Eu aceito, Beatriz, ele disse, sua voz embargada pela emoção, mas firme na decisão. Aquele aperto de mãos selou não apenas um novo emprego, mas o início de uma nova vida, uma reviravolta que ele jamais teria ousado sonhar. O cheiro de graxa em suas mãos, antes um lembrete de sua condição humilde, agora parecia o perfume da promessa, o aroma inconfundível de um futuro que de repente se abria diante dele, vasto e cheio de possibilidades. A notícia do convite de Beatriz para o cargo de gerente técnico de operações atingiu Rafael como uma onda avassaladora, submergindo-o em uma mistura complexa de euforia, incredulidade e uma dose saudável de ansiedade. O aperto de mãos com Beatriz selou mais do que um novo emprego. Selou o fim de um pesadelo e o início de um capítulo que ele jamais ousaria sonhar. O pequeno quarto na Tijuca, que antes parecia um túmulo para suas ambições, agora irradiava uma nova luz, refletindo a esperança que se acendera em seu peito. O cheiro de mofo e umidade por um instante pareceu desaparecer, substituído pelo aroma imaginário de óleo novo e metal polido, o perfume do seu futuro. Nos dias que se seguiram, a transformação de Rafael foi não apenas externa, mas profundamente interna. A postura curvada pelo peso do desespero deu lugar a ombros mais eretos, um andar mais firme. O olhar, antes opaco e distante, recuperou seu brilho, sua curiosidade inata. Ele se pegava sorrindo sem motivo, um sorriso que vinha da alma, irradiando uma alegria que há muito não sentia. A fome, antes uma dor constante, agora era saciada com refeições completas, o sabor de cada alimento intensificado pela gratidão. A primeira semana na rede Sabor em Sabor foi um turbilhão de informações, reuniões e descobertas. O escritório que Beatriz havia destinado a ele era modesto, mas funcional, com uma mesa espaçosa, um computador moderno e, para sua surpresa e deleite, uma pequena estante com manuais técnicos e livros sobre gestão de frotas e manutenção predial. Era um mundo completamente novo, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar. As ferramentas eram diferentes, as responsabilidades eram maiores, mas
mas a essência do trabalho era a mesma: identificar problemas, encontrar soluções, fazer as coisas funcionarem. E isso, Rafael sabia, ele fazia como ninguém. Beatriz, com sua elegância discreta e sua inteligência afiada, foi uma mentora e tanto. Ela o apresentou aos gerentes de cada restaurante, aos fornecedores, aos chefes de equipe. Em cada apresentação, ela fazia questão de ressaltar as qualidades de Rafael, sua proatividade, sua capacidade prática, sua visão. Ela o tratava não como um novato, mas como um profissional valioso, um parceiro estratégico. A confiança que ela depositava nele era um combustível poderoso, impulsionando-o a dar o seu melhor. Rafael, pela primeira vez na vida, sentiu-se verdadeiramente valorizado, não por um diploma, mas por quem ele realmente era. Ainda assim, o caminho não foi isento de desafios. Havia colegas que o olhavam com desconfiança, questionando sua falta de formação acadêmica em um cargo tão importante. Rafael sentia os olhares céticos, os sussurros nos corredores, a resistência de alguns. Mas ele não se deixou abalar. Ele sabia que a melhor forma de responder era com resultados. Mergulhou de cabeça nas planilhas, nos relatórios, nos diagnósticos. Passou horas no chão das cozinhas industriais, entendendo o funcionamento dos equipamentos. Visitou os depósitos, inspecionando a frota de veículos da empresa, analisou os contratos com os fornecedores, buscando otimizar custos e melhorar a eficiência. Sua experiência prática, sua intuição apurada para mecânica, que antes pareciam irrelevantes, agora se mostravam seus maiores trunfos. Ele identificou falhas nos sistemas de ventilação que passavam despercebidas por engenheiros, propôs soluções criativas para a manutenção de equipamentos caros, negociou melhores condições com fornecedores, usando seu conhecimento técnico para argumentar de igual para igual. Os resultados começaram a aparecer rapidamente: redução de custos, diminuição de tempo de inatividade dos equipamentos, melhoria na logística. Um dia, em uma reunião de diretoria, Beatriz apresentou os primeiros resultados do departamento de Rafael. Os números eram impressionantes. Uma economia significativa havia sido alcançada e a eficiência operacional da rede havia melhorado substancialmente. Os diretores, antes céticos, agora o olhavam com admiração. Rafael, sentado à mesa de reuniões, com seu terno novo e sua postura confiante, sentiu um orgulho que nunca havia experimentado. Ele, o garçom demitido, estava ali, contribuindo de forma significativa para o sucesso de uma das maiores empresas do país. O ápice e uma das cenas mais catárticas para Rafael foi quando ele precisou visitar o Sabor em Brasa para uma inspeção de rotina. A ironia do destino era quase poética. Ele entrou no restaurante não mais como um garçom humilhado, mas como um diretor, um par, um profissional respeitado. Dona Heloísa, que ainda gerenciava o local, o viu entrar. Seus olhos miúdos se arregalaram em choque, e o rosto, antes tão arrogante, empalideceu. Ela tentou se recompor, mas a surpresa e o constrangimento eram evidentes. Rafael, por sua vez, sentiu uma onda de calma e confiança. Não havia rancor em seu coração, apenas uma sensação de justiça e superação. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça polido, mas sem se deter, e seguiu para a cozinha, para o depósito, para as áreas de serviço, fazendo seu trabalho com a competência e a seriedade que lhe eram peculiares. Dona Heloísa, de longe, o observava em silêncio, a lição de humildade gravada em seu rosto. Não houve necessidade de palavras. A presença de Rafael ali, em sua nova função, era a maior resposta. Com o tempo, a ideia da oficina mecânica, que antes parecia um sonho distante, começou a ressurgir, mas de uma forma diferente, mais madura. O salário de Rafael, agora muito mais substancial, permitiu que ele não apenas quitasse suas dívidas e se mudasse para um apartamento melhor, mas também que guardasse uma quantia significativa. Ele continuava a aprimorar seus conhecimentos, lendo, estudando, sempre buscando novas formas de otimizar e inovar. A mecânica não era mais apenas uma paixão, era uma base sólida para um futuro. Beatriz se tornou uma amiga, uma confidente. Ela o incentivava, o desafiava, acreditava nele de uma forma que ninguém mais havia feito. Em conversas tardias, entre um café e outro, ele compartilhou com ela o seu sonho original, a sua paixão
pela mecânica, o desejo de ter um espaço onde pudesse aplicar todo o seu conhecimento, não apenas em carros, mas em tudo o que precisasse de um toque de mestre. Ela ouviu com atenção, seus olhos brilhando com uma nova ideia. Rafael, ela disse um dia, com aquele sorriso que ele já conhecia, nós temos muitos veículos antigos de entrega que precisam de restauração, além dos carros particulares dos diretores que sempre precisam de manutenção. E que tal um espaço onde você possa treinar outros jovens, outros Rafaels que não tiveram a mesma oportunidade? E assim, com o apoio incondicional de Beatriz e o investimento da Rede Sabor em Sabor, que viu ali uma oportunidade de negócio e de responsabilidade social, o sonho de Rafael finalmente se tornou realidade. Não apenas uma oficina mecânica, mas um centro de excelência em manutenção, um lugar onde ele poderia aplicar seu talento, gerenciar uma equipe e, mais importante, oferecer oportunidades para outros jovens que, como ele, tinham o talento, mas não o diploma ou os contatos. A oficina do Rafael, como foi carinhosamente apelidada, abriu suas portas em um bairro vibrante do Rio. O cheiro de graxa e metal polido era real. O barulho dos motores era música para seus ouvidos. Ele estava lá, sujo de graxa, mas com um sorriso no rosto, no comando do seu próprio destino. De ajudante subestimado a profissional valorizado, Rafael havia percorrido um longo caminho, provando que o talento, a bondade e a perseverança, quando reconhecidos e apoiados, podem sim transformar vidas. O Rio de Janeiro, com sua beleza e suas contradições, havia finalmente revelado a ele a sua promessa de oportunidades. O brilho do sol da manhã invadia a ampla janela da oficina do Rafael, iluminando as bancadas de trabalho impecáveis, as ferramentas organizadas em painéis perfurados e o piso de cimento polido. O aroma característico de óleo novo e borracha, misturado ao cheiro suave de café fresco, preenchia o ar, criando uma atmosfera que era para Rafael mais do que um local de trabalho, era um santuário. Ele caminhava entre os carros, passando a mão sobre a lataria de um clássico restaurado, sentindo a textura fria do metal, a perfeição de cada linha. Aquilo era seu, fruto de um caminho tortuoso, mas que o havia levado exatamente para onde ele deveria estar. Sua visão, antes limitada pela urgência da sobrevivência, agora se expandia, abraçando a responsabilidade de um empreendedor e, mais ainda, a de um mentor. A oficina do Rafael não era apenas um negócio, era um projeto de vida, um legado em construção. Além dos serviços de manutenção e restauração para a frota da Rede Sabor em Sabor e para clientes particulares, a oficina havia se tornado um centro de treinamento. Jovens da comunidade, muitos deles com histórias semelhantes à sua, sem oportunidades formais, encontravam ali um propósito, um ofício, um futuro. Rafael os ensinava não apenas a mecânica, mas também a ética do trabalho, a importância da dedicação e a resiliência para superar os obstáculos. Ele se lembrava de cada detalhe daquela noite fatídica no Sabor em Brasa, o pneu furado, o olhar de Beatriz, as palavras cruéis de Dona Heloísa, o cheiro de fritura misturado à graxa. Eram memórias que não carregavam mais a dor da humilhação, mas sim a clareza de um ponto de virada. A injustiça sofrida havia sido a semente de sua transformação, o catalisador que o impulsionou para além do que ele próprio imaginava ser possível. Beatriz, com sua presença constante e seu apoio inabalável, continuava sendo uma figura central em sua vida. A parceria profissional havia se aprofundado em uma amizade genuína, construída sobre o respeito mútuo e a admiração. Ela frequentava a oficina, não apenas para reuniões de trabalho, mas para observar o progresso dos jovens aprendizes, para conversar com Rafael sobre novos projetos, sobre os desafios da vida. O olhar dela, antes de uma perplexidade gentil, agora era de um orgulho silencioso, uma confirmação de que sua aposta havia sido mais do que acertada. Um dia, enquanto observava um de seus aprendizes, um garoto chamado Léo, desmontar um motor com uma concentração impressionante, Rafael sentiu um aperto no peito, mas desta vez, um
aperto bom, de gratidão. Léo, com as mãos sujas de graxa e os olhos brilhando de entusiasmo, era um reflexo de quem Rafael fora um dia. E agora, Rafael era o guia, o farol que iluminava o caminho para outros. O ciclo estava completo, mas de uma forma que transcendia a mera repetição. Era um ciclo de evolução, de crescimento, de esperança. A oficina do Rafael prosperava. A reputação de excelência e a abordagem humanizada se espalhavam, atraindo clientes e talentos. O espaço físico, que começou modesto, já havia passado por ampliações, e o barulho das ferramentas e o ronco dos motores se misturavam à risada dos jovens, criando uma sinfonia de produtividade e alegria. Rafael, com suas mãos habilidosas e sua mente perspicaz, não apenas consertava máquinas, ele consertava vidas, restaurava sonhos. Ele havia aprendido que as reviravoltas mais inesperadas da vida, os momentos de maior escuridão, podem ser os portais para as maiores oportunidades, que a verdadeira força não reside na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los, de transformá-los em degraus para um futuro melhor. O sol continuava a banhar o Rio de Janeiro, com sua beleza caótica e sua energia vibrante. Mas agora, para Rafael, a cidade não era mais um gigante indiferente. Era um palco, um lar, um lugar onde a história de um garçom que ousou sonhar, que ousou ajudar, havia se transformado em uma narrativa de sucesso, resiliência e inspiração. Ele era a prova viva de que a bondade, a paixão e a crença em si mesmo podem, de fato, mudar o destino, transformando um fim doloroso em um novo e glorioso começo. Obrigada por chegar até o fim. Se essa narrativa explodindo de emoções te deixou sem fôlego e transformado para sempre, curta agora e compartilhe imediatamente com alguém que adora contos que mudam vidas antes que todo mundo perca essa bomba. Diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história.